Oi, turma, bom dia. Então, vamos lá, né? Dadas todas as tolerâncias, né? Eu vou seguir. Infelizmente, nós não temos ninguém, né? Eu gostaria de desejar um bom Sírio para todas as famílias, né? Então, eu vou ministrar o primeiro conteúdo da segunda verificação, que nós vamos falar sobre estratégia saúde da família, tá? Então, nós vamos falar de história, perspectivas e desafios da estratégia saúde da família, tá bom? Eu vou passar o conteúdo, eu gostaria muito que nós estivéssemos juntos para que a gente pudesse fazer, né, a discussão dentro de sala, ou pelo menos na plataforma, que a gente pudesse evoluir desse jeito, mas infelizmente, né, o momento está nos impedindo e vocês também não estão aqui para a gente fazer um grupo, né, abrir uma roda de discussão, de conversa a respeito do tema. Então, vamos lá. Atenção básica à saúde. A atenção básica compreende um conjunto de ações de caráter individual e coletivo que engloba a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação e constitui o primeiro nível da atenção do Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Dentro da definição, né, compreende um conjunto de ações, ou seja, é um conjunto, né, de mecanismos, né, na qual a gente lança a mão para poder fazer saúde na atenção primária. Tá? De caráter individual ou coletivo, que é aquilo que a gente conversa, né, no primeiro bimestre, que a gente falou que a atenção básica em saúde coletiva, ela vai desde o âmbito individual até o coletivo e vice-versa. Quando eu faço uma ação, né, de escovação supervisionada, aplicação de flúor, colutório, alguma coisa numa escola, por exemplo, para várias crianças, eu estou fazendo ações de atenção primária à saúde, que é prevenção e promoção, na coletividade, mas quando eu identifico que uma ou outra criança precisa de atendimento e eu agendo, né, eu digo para ela ir e ela vai até a unidade, quando eu faço essa avaliação, eu estou fazendo então atendimento individual, de caráter individual, que engloba a promoção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Ou seja, a atenção primária não trabalha só nesse âmbito da promoção e prevenção, ela também trata, tá? E reabilita. No entanto, as tecnologias utilizadas na atenção básica, na atenção primária à saúde, elas são tecnologias de baixa densidade, né? É isso que difere quando a gente está em questão de prova, é isso que difere a atenção primária da atenção secundária e atenção terciária. Ah, Maíra, mas como é que eu vou saber se tiver numa questão? Porque na atenção básica a gente não faz restauração, que é a reabilitação, que é o tratamento, a gente não faz provisório, faz, mas são baixas tecnologias. A gente não está imprimindo tecnologias densas, né? A gente não está usando um armamentário complexo para poder desenvolver a atividade da atenção primária, tá bom? Então, a atenção básica da saúde é organizada pela estratégia saúde da família. Então, para a gente fazer saúde básica, para a gente então começar a acontecer a saúde básica, a saúde primária e a saúde básica, a gente tem que ter um mecanismo, a gente tem que ter um caminho, uma ferramenta, um instrumento. E essa ferramenta é a estratégia saúde da família. Tá bom? A estratégia de saúde da família possibilita a organização do sistema municipal de saúde para contemplar os pontos essenciais da qualidade na atenção básica. Então, dentro dos princípios, né, doutrinários do SUS e os princípios organizativos, a gente aprendeu, né, que existe a hierarquia, que foi possível aí através do SUS, foi possível a hierarquização, a descentralização, municipalização, né? Então, aqui a gente começa a compreender que os municípios, detentores do atributo de fazer saúde, eles estão, os municípios, né, estão ao encargo da execução, né, da saúde. Então, é o prefeito e o secretário de saúde que contratam as equipes, montam as estruturas, montam as estratégias, né, para então acontecer a saúde, tá bom? Então, e como é que isso acontece? Acontece através da estratégia saúde da família, tá? A organização dos serviços, né? Então, dentro da estratégia saúde da família, que ela precisa de um ambiente físico, tá? E a constituição de uma equipe, existe, então, a gente vai ver que existem as doutrinas, os princípios para ela funcionar. Tá? Então, a saúde da família constitui uma estratégia para a organização e fortalecimento da atenção primária no primeiro nível de atenção. Né? Procura o fortalecimento da atenção por meio da ampliação do acesso, a qualificação e a reorientação das práticas de saúde, embasadas na promoção da saúde. Então, é assim, a estratégia, ela é
a grande ferramenta, né, para a gente tornar verdade aquilo que está escrito nos princípios do SUS e dentro da sua filosofia, tá bom? Então, é como se a gente tivesse uma receita de bolo, né, que está lá no livro da Dona Benta, é uma receita de bolo. E aí, como é que eu vou fazer esse bolo? Eu tenho que pegar a vasilha, a colher de pau, eu tenho que pegar os ingredientes para poder fazer o bolo. Então, é isso que é a estratégia de saúde da família. Tem uma receita lá, né? A gente tem uma filosofia para acontecer, que está lá descrita na Constituição de 1988, Lei 8.080, Lei 8.142, NOAS, NOBs, né? Que regem o Sistema Único de Saúde. E a partir daí a gente se pergunta como a gente vai fazer? A atenção básica a gente vai fazer através da estratégia saúde da família. É onde a gente vai ampliar o acesso. O que é amplificação e ampliação do acesso? A gente conversou no primeiro bimestre. É que com a municipalização, houve a capilarização, ou seja, a gente tornou possível o acesso das pessoas de maneira mais fácil, né? Então, antigamente, quando a gente não tinha ainda essa política, né, a gente tinha que fazer o quê? As pessoas tinham que sair dos seus centros, lá das suas comunidades, e se deslocar em direção aos grandes centros, né? Então, vamos supor, eu que moro lá no interior de Colares, né, porque Colares é um município. Dentro desse município existe o centro e existem várias zonas rurais, que eles chamam de vilas, né? Então, antes de ter essa concepção, antes de existir o programa e a estratégia de saúde da família, essas pessoas que estavam na zona rural, elas tinham doentes ou quando elas necessitavam de atendimento, elas tinham que se deslocar de lá dos seus centros, das suas comunidades, lá para o centro de Colares, para poder ter atendimento, porque eu só tinha o posto de saúde. Hoje em dia, não, através da implantação e implementação da atenção básica no município, e eu estou dando um exemplo, mas essa é a realidade de todos os municípios. Então, foram constituídas as estratégias próximos das comunidades, tá? Aí a gente vai ver agora as características, os princípios e as características da organização do serviço, tá? Então, a estratégia da saúde da família, ela muda o objeto. Tá? Então, antes, as nossas ações, o nosso foco, nosso objetivo era a pessoa, né? Então, o seu João ia ser atendido aí, mesmo que eu fosse cuidar da saúde do seu João, eu ia requerer os exames dele, o controle. Hoje, com a estratégia da saúde da família, a gente não se preocupa mais só com o seu João, a gente se preocupa com a família do seu João e o local onde ele está inserido. Certo? Então, é por isso que as equipes de saúde da família, elas estão lá nos bairros, aí a gente vai ver aqui na frente a questão dos princípios, né, e características. Então, eu hoje tenho, através da estratégia de saúde da família, eu tenho conhecimento e eu busco ter o controle da saúde dessa família. Então, quando eu adentro o lar dessa família para fazer a minha visita mensal, eu que sou agente comunitário de saúde, eu vou fazer uma sondagem, um levantamento da condição de saúde da família como um todo, possibilitando, né, que todos tenham o acesso aos serviços e bens de saúde. Então, aí é que a gente chama de ampliação do acesso à saúde, tá? Dentro dos princípios da estratégia de saúde da família, nós temos a descrição de clientela, ou seja, a definição precisa do território de atuação, é isso que eu estou falando. Por exemplo, lá em Mocajatuba, eu moro em Mocajatuba, na cidade de Colares, eu sou de Colares, aí eu moro na vila de Mocajatuba. Então, lá eu tenho a descrição da clientela lá daquele local de Mocajatuba, tá bom? A territorialização é o mapeamento da área, compreendendo o segmento populacional determinado. Então, o que vai acontecer? Lá eles vão, o Ministério da Saúde, né, ele possibilita que a Secretaria de Saúde faça uma territorialização, que ela compreenda o que compreende aquele território. Dentro disso está conhecer o tipo de solo, né? Como é que é, por quê? Como é que é o abastecimento de água? É água potável? É água tratada? Então, o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, ele vai emitir todas essas informações do território qual aquelas famílias, dentro daquela estratégia, estão descritas, tá? Aí ele vai promover o diagnóstico da situação de saúde daquela população, ou seja, vai cadastrar as famílias e os indivíduos, né, compreendentes daquela família, gerando dados que possibilitem a análise da situação de saúde do território. Ou seja, a estratégia, ela consegue ter um controle, ela consegue ter uma leitura mais precisa de cada população, fazendo com que eu conheça o meu município por bairros, por setores, por localidade.
tá? E aí eu vou então fazer o planejamento baseado na realidade local. Olha, é uma sequência de raciocínio. Eu tenho a minha população X, né, a descrita. E aí, quando eu tenho essa população, população de Mocajatuba, vou colocar para cá para Belém. População da Cremação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a territorialização, eu tenho que promover a territorialização. Eu tenho que ver quais são os tipos de serviços, como é que é aquele bairro, né? Como é que as pessoas vivem, quais são os serviços que elas têm, né? Existe abastecimento de água? Existe transporte público? Existe segurança, né? Existe um batalhão de polícia? Como é que está disposto, né? O que que tem ali? E aí eu vou fazer o diagnóstico da situação de saúde da população. Quando eu for cadastrando as famílias, a gente não faz essa anamnese. O senhor tem problema de saúde? O senhor usa remédio controlado? O senhor tem diabetes? Tem hipertensão? Então, todas as famílias daquela área, elas vão ser cadastradas. Quando eu cadastro essas famílias, eu então traço um perfil daquela clientela, daquele lugar. Tá? E fica mais fácil que eu organize as minhas ações direcionadas. Fica muito mais fácil que eu faça o planejamento baseado na realidade daquele local. Né? Ou seja, aquela população vai ter uma demanda específica, que faz com que eu, então, a partir do meu diagnóstico, planeje as ações especificamente para aquele grupo. Tá? Lembra que a gente falava que o que é muito importante na epidemiologia, por que a epidemiologia é muito importante para a gente na saúde coletiva e de maneira geral para tudo? Porque ela possibilita que eu trace, né, um plano de metas e ações que esteja condizente com a necessidade daquele lugar ou daquela população. Não adianta, eu disse para vocês que não adiantava a gente chegar, por exemplo, eu dei até o exemplo dos índios. Bora para uma aldeia, não sei aonde, tá? Aí eu chego cheia de kit de escovação, pasta, flor, coloco um data show, coloco lá que eu vou fazer, e os índios simplesmente não comem açúcar, eles não têm cárie, né? Então, não era muito mais fácil eu fazer uma outra? Com certeza, eles devem ter atrição, abfração. Por quê? Porque eles não usam matéria, não usam faca, eles fazem muita roedura de alimentos e de objetos. Então, eu poderia ter, se eu tivesse traçado, se eu tivesse um planejamento, se eu tivesse um diagnóstico daquela população, eu teria traçado um plano de metas mais condizente com a realidade daquela população, tá bom? E dentre as características, nós temos a interdisciplinaridade, ou seja, o trabalho interdisciplinar, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. A vinculação é a participação dinâmica social das famílias assistidas e da própria comunidade. Ou seja, essas famílias elas são vinculadas a essa estratégia e elas participam desse processo. Tá? Elas são ativas, elas são agentes ativos desse processo. A competência cultural é a valorização de diversos saberes, né, e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança na ética, compromisso e respeito. Então, eu sempre falo que a gente precisa levar em consideração os tipos hábitos, o tipo de cultura ao qual a gente está inserido. Eu lembro, a minha mãe conta uma história, que quando ela foi dentista da FUNAI, né, quando eles moraram no Iapoque, meu pai é do Exército, né? Hoje em dia não, hoje em dia ele é coronel de polícia, mas ele serviu 9 anos no Exército, e ele era tenente do Exército, e eles foram destacados para o Oiapoque, que é no Macapá. E lá eles moraram na Vila Militar, que era Cleveland, né? E aí a minha mãe, o meu pai era tenente do Exército, e a minha mãe também dentista, né? Loguinho arranjou um emprego para ela, e ela foi trabalhar nas aldeias. Ela arranjou um emprego na FUNAI, e ela foi trabalhar nas aldeias, né? Chegando lá nas aldeias, ela começou a verificar que os índios não tinham cárie, né? E que eles tinham dentes muito fortes, tá? E aí ela começou, então, a reorientar a prática dela, tá? De orientação, como era que ela fazia orientação para aqueles índios, a questão da escovação, a questão da roedura, né? E ela conta essa história que ela chegou ao jantar e eles serviram macaco cozido, né? E ela fez a maior desfeita, porque quando ela viu aquele macaco inteiro, ele parece um feto, né? E ela se recusou a comer, e o cacique da aldeia ficou muito aborrecido, né? Porque aquilo tinha sido uma grande desfeita, né? E aí ele mandou cortar o macaco para ela comer. Então, ela, por desconhecimento, acabou desrespeitando uma coisa cultural deles. E é o que a gente faz, é o que a gente precisa se lembrar, que a gente precisa respeitar os hábitos culturais de cada lugar em que a gente estiver.
né? Inclusive, eles diziam, né, que eles não comiam, eles só podiam comer com as mulheres que estavam paridas, elas não podiam comer caça, só podiam comer peixe. Então, é a questão do remoso, né? Ah, não, doutora, mas eu vou poder comer peixe de pele, eu vou poder comer camarão. A gente precisa considerar isso nos lugares em que a gente estiver trabalhando, tá? Porque a gente precisa atender a competência cultural. Tá bom? A participação social, ela é muito parecida com a vinculação, tá? Está relacionada à vinculação. A intersetorialidade é diferente da interdisciplinaridade, por quê? Porque a intersetorialidade é quando a gente trabalha as secretarias, né? Então, por exemplo, é quando a secretaria, quando eu preciso, vamos supor, eu preciso fazer uma ação. Eu lá na minha estratégia, que sou regida pela Secretaria de Saúde, eu promovo, né? Eu vou promover uma ação de saúde numa comunidade, num lugar, numa escola. E aí, só que eu preciso transportar minha equipe. Então, a gente vai fazer a intersetorialidade. A gente vai conversar com a Secretaria de Transportes para que ela forneça o transporte necessário para aquela ação. E aí eu posso falar com a Secretaria de Assistência para ver se ela poderia associar nesse dia, tirar documentos, né? Atualização de dados, de certidão de nascimento. Então, isso é a interconexão da intersetorialidade. É trabalhar a estratégia de saúde da família, ela não está só fechada naquele quadrado da saúde. Tá bom? Fortalecimento da gestão local é o apoio à estratégia de fortalecimento da gestão local. Ou seja, eu preciso considerar a estratégia de saúde da família, ela considera o que já existe ali. Ela não compreende que ela é dona absoluta da verdade, que só ela faz saúde, só ela faz o melhor. Não, muito pelo contrário. Ela busca parcerias, né, nos lugares, dentro do lugar onde ela está, ela busca parcerias, por exemplo, com as paróquias, com os centros comunitários, né, com as associações, as cooperativas. Então, gente, eu vou deixar a nossa aula até aqui, porque eu vou deixar para a gente conversar melhor quando vocês estiverem presentes, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem essa aula, para que vocês começassem a ter mais um pé, mais uma noção sobre o que é a estratégia de saúde da família, tá bom? Para que a gente possa seguir nosso conteúdo, tá bom? No mais, eu quero desejar para todas as famílias um feliz Sírio, tudo de bom. A gente vai se encontrar, né, essa semana no nosso meeting. E na próxima semana nós vamos então dar seguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, meus amores.